Olá, como vão vocês? Tudo bem, quarto ano? Olha, hoje nossa aula é de geografia e nós vamos, estudar um pouquinho sobre as primeiras cidades, que foi fundada aqui no Brasil, pelos portugueses com a intenção de colonizar o nosso Brasil, não é? E também nós vamos falar sobre a chegada dos africanos, não é? Tia Eliette quer lembrar vocês uma coisa, que a vinda dos africanos para cá se deu com a imigração forçada. Os africanos não veio para o nosso Brasil assim por livre e espontânea vontade. Não foi uma migração assim espontânea. Eles foram forçados a vir para trabalhar. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje, quando a gente se fala da escravidão aí dos africanos, a gente pensa que é uma coisa injusta, não é? Nossa, ir lá no outro país da pessoa, buscou a pessoa à força e colocou ele para trabalhar, não é uma coisa muito injusta? Hoje todos nós pensamos dessa forma, mas naquela época, quando isso aconteceu, não é? Que foi aí em 1932, isso era a coisa mais normal que tinha. Um escravo, uma pessoa, só porque ele tinha a cor negra, ele era considerado diferenciado, ele tinha que servir aos homens brancos. Isso era muito normal e é sobre isso que nós vamos tratar. Então a Juliette vai começar falando com vocês sobre as primeiras cidades, fundadas aqui no Brasil e por que elas começou, que houve a necessidade da colonização dessas cidades. Vamos embora? Olha aí para vocês verem. Essa imagem que a Juliette, colocou aí é a imagem da Vila São Vicente, a primeira vila fundada no território brasileiro. Isso aconteceu em 1532. E isso quando a coroa portuguesa começou a se interessar pela ocupação no território brasileiro. Então, com esse objetivo de colonizar o território brasileiro, foi criada aí essa primeira vila, que é chamada de Vila São Vicente. Ela foi fundada por Martins Afonso de Souza. Isso, por que essa vila foi criada? Porque os portugueses aí, eles estavam com a intenção de cultivar cana-de-açúcar, isso, fazer plantação de cana-de-açúcar, plantar a cana aqui nessa terra, para quê? Para produzir açúcar, para vender para outros países europeus. E a açúcar, ela teve uma economia muito boa para os portugueses, porque era muito açúcar que era exportada. Os outros países europeus, eles compravam esse açúcar de um alto preço, porque eles não sabiam produzir açúcar. Então, olha para vocês verem. Então, isso aconteceu. Quando isso aconteceu, houve-se a necessidade de trazer aí os africanos para que eles pudessem trabalhar da sua mão de obra aí, trabalhando, fazendo todo o serviço pesado lá nas lavouras, trabalhando nos engenhos. Porque o que aconteceu? Os índios, eles entraram em conflito com os portugueses e já não queriam mais trabalhar para os portugueses. Então, houve essa necessidade aí por parte dos portugueses de estar trazendo os africanos. Porque, como a Juliette já explicou para vocês, os índios, eles se rebelaram contra os portugueses e eles começaram a migrar, da parte do Nordeste, da parte do Nordeste, lá para o Norte. Então, os poucos índios que ficaram, eles eram escravizados aí pelos portugueses, mas os índios, eles não aceitavam. Era muita guerra, muito conflito que tinha. Então, os portugueses achou, às vezes, até mais fácil estar aí trazendo os africanos aí, fazendo aí uma migração forçada aí dos africanos. Então, vamos ver aí. Olha aí para vocês verem. Essas imagens aí são imagens de engenhos de açúcar, da produção de açúcar aí, ó. Onde os negros, os africanos aí, eles trabalhavam, substituindo aí a mão de obra dos indígenas. Os indígenas já não queriam mais trabalhar, Os indígenas, eles trabalhavam para os portugueses, fazendo aí um comércio, um tipo de comércio que era chamado de escambo. Era uma troca, uma troca que eles faziam com os portugueses. Eles davam a mão de obra deles do serviço e os portugueses davam a eles objetos, vários objetos que eram de interesse dos índios.
mas quando acabou o interesse dos índios, foi necessário fazer uma migração forçada dos africanos para trabalhar aí na lavoura de cana, né? E mais tarde também descobriu-se o ouro, né, no estado de Minas Gerais. Também foi necessário muito aí o trabalho dos africanos aí, né? Então vamos ver aí, próxima, olha para vocês verem. Aí nós temos aí a fundação, né, Salvador aí. Olha para vocês verem aí. Que aconteceu em 1949. E essa cidade de Salvador, o que é interessante nela, que a gente pode ver, que ela foi fundada para ser a sede do governo de Portugal aí, do governo a sede administrativa do governo aí, do governo português. E também podemos ver que é uma cidade planejada, ela foi planejada. Não foi uma cidade assim que começou assim, porque já né, tinha um pouco começou como uma vila, né, povoado, não. Ela foi planejada, ela foi fundada já com a intenção de ser a sede do governo geral aí, né, dos portugueses aí. E também temos aqui outra cidade, olha aí para vocês verem. Em 25 de janeiro de 1554 foi realizada, diante da construção feita de taipa de pilão, erguida lá no pátio do colégio, a missa pela fundação da cidade de São Paulo, chamava Piratininga, gente. Olha para vocês verem. E foram feitos observa para vocês verem aí, ó, a construção feita aí de taipa, aí, que foi a primeira, né, missa feita aí, realizada aí. A partir dessa missa aí, iniciou o que? Foi fundada a cidade de São Paulo. Olha aí para vocês verem. Vieram os padres com a intenção de catequizar os índios. Eles queriam que os índios fossem aí, aprendessem sobre a religião deles, aprendessem um pouco, né? Eles queriam que os índios aprendessem a falar a língua deles. Então, por isso, foi fundada a cidade de São Paulo. Vamos ver aí, próxima imagem. Essa imagem aqui mostra que foi aí essa construção aqui foi feita pelos padres jesuítas aí, né? Que é o Colégio de São Paulo. A partir desse colégio que originou a cidade, né? A cidade com o mesmo nome, que hoje é a grande metrópole da América do Sul. Isso. Então, foi através desse colégio, isso aqui na verdade foi um colégio onde os padres, eles construíram para catequizar os índios, ok? E a partir desse colégio também, que foi chamado Colégio São Paulo, que originou o nome da cidade, que hoje é a grande cidade de São Paulo. Nós temos aí agora, olha para vocês verem, a cidade do Rio de Janeiro, né? Dá pra gente ver aqui, olha para vocês verem, que legal aí. E ocorreu a fundação dela em 1565, né? A fundação do São Sebastião do Rio de Janeiro. Foi fundada por Estácio de Sá. Isso. Por que houve a necessidade de fundar essa cidade aí de São Sebastião do Rio de Janeiro? Isso aí foi uma estratégia do governo também português para neutralizar a ameaça de ocupação pelos franceses. Os franceses estavam também interessados em explorar as terras brasileiras. Aí, quando os portugueses perceberam isso, né, mandaram aqui, né, o Estácio de Sá, que era um português, para colonizar essa terra. E a partir daí fundou também a cidade do Rio de Janeiro. Ok? Olá! Então, olha como a gente, né, já pôde ver aí, vemos um pouquinho sobre a migração dos, né, africanos para a nossa terra, não é mesmo? Nós vimos aí que não foi uma migração legal, né? Foi uma migração forçada, eles não estavam querendo vir, foram obrigados. Deve ser muito ruim, né, gente? A gente ser tirado do país de origem da gente, onde a gente conhece todo mundo, a gente sabe falar a nossa língua, já a nossa cultura, a gente já está acostumado com tudo. Já imaginou? Pega a gente e leva a gente para outro país onde a gente não conhece ninguém? As pessoas falam outra língua, outra cultura, tudo diferente, e ainda coloca a gente para trabalhar, serviço pesado ainda apanhando. Nossa, não gosto nem de imaginar. E vocês, já pensaram nisso? Então,
as coisas para os africanos não foram muito legal, não é? No início da colonização aqui no Brasil. Então, mas nós não podemos esquecer também que foi a partir, né, daí que houve, que o nosso Brasil, a partir daí que houve várias migrações de outros povos para cá, que se deu aí essa mistura legal que tem o nosso Brasil, não é? Onde se fala que o Brasil foi descoberto. Na verdade, o Brasil não foi descoberto. Aqui no Brasil, as terras brasileiras, elas já pertenciam aos índios, né? Os índios já moravam aqui. Então, os portugueses chegaram achando que tinham descobrido uma nova terra e a partir daí, né, juntou-se aí os indígenas portugueses, depois vieram também os africanos. Isso, e a partir daí vieram vários outros, né, povos asiáticos aí, onde se deu hoje, né, a mistura, né, a mistura de cultura aí dos nossos países, né, essa etnia misturada aí, essas coisas, legal, onde nós podemos dizer que o Brasil, o nosso Brasil, né, ele é um Brasil miscigenado, né, um Brasil de muitas misturas de raças aí, de culturas aí, ok? Então a Tiliette tem uma proposta para vocês, que vocês vão fazer a leitura da página 157, vão marcar aí os pontos importantes que vocês acharem, né, interessante aí sobre isso que nós estudamos hoje. E vai também fazer as atividades da página 158, isso, vai fazer a atividade 2, atividade 3 e a 4, ok? Até a atividade número 4, até a página 159, atividade, ok? Então, um beijo para vocês, bora estudar, não é? E depois nós vamos fazer a correção dessas atividades aí. Bye, bye!